Meu jovem, tem cada nave por aí que tá valendo menos do que um carro popular zero. E o mais curioso, quase ninguém tá dando bola. Sabe aquele tipo sedã de executivo, aquele SUV que fazia vizinho abrir o portão só pra espiar? Então, hoje tá lá, encostado no LX, gritando por um dono, e custando aí menos que um Kwid zerinho, que mal tem maçaneta traseira. Hoje eu vou te falar 7 carrões que estão mais baratos aí do que um popular zero e você não sabia. São modelos interessantes, então assista até o final porque o último modelo vai te surpreender bastante. Eu sou o Júnior e agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Mitsubishi Lancer é daqueles carros que nasceram com alma de esportivo, mas acabaram sendo obrigados a viver como sedã de família. Chegou ao Brasil com pinta de guerreiro japonês, design agressivo, faróis esticados, grade afundada que parece estar sempre de mau humor, como se dissesse não tô aqui pra brincadeira. Era o tipo de carro que você batia o olho e já imaginava colado no chão, cortando curva como se estivesse num rally urbano. Só que o Lancer teve um problema clássico por aqui. Nasceu no país errado, na hora errada. Enquanto o brasileiro médio babava por Corolla, Civic e depois Cruze, o Lancer ficou ali, firme, bonito, com mecânica confiável, mas sem o lobby das grandes montadoras e sem campanha de marketing forte. Resultado: ficou à margem, quase um underground automotivo. Quem comprava era por paixão, porque viu potencial, porque não queria ser só mais um no trânsito. O motor 2.0 é bom. Não é explosivo, não é de assustar ninguém no semáforo, mas entrega o que promete: rodar com suavidade, com firmeza. O câmbio CVT foi muito criticado, como todo CVT, mas nesse caso não estraga a experiência. O carro é estável, a suspensão é firme sem ser desconfortável, e o conjunto em geral passa uma sensação de controle. E isso é raro em sedã médio usado por aí. O interior nunca foi ponto forte. Não espere couro costurado à mão ou botão cromado com cheiro de riqueza. Mas tudo ali é honesto. Simples, prático, funcional. Painel direto, sem firula. Volante bom de pegar. Nada de firulas estéticas. Só foco no que interessa. É quase como aquele amigo que não fala muito, mas quando fala, todo mundo escuta. Hoje o Lancer está no mercado de usados como um desses tesouros escondidos. Muita gente não dá moral, passa batido nos classificados, enquanto paga mais caro por sedã popular enfeitado. Quem entende, olha pro Lancer com aquele sorriso de canto de boca, tipo você ainda tá aqui. E ele tá. Inteiro, robusto, esperando um dono que valorize o que tem. Porque o Lancer é isso, um carro com personalidade, que não nasceu para agradar a todos, mas para fazer feliz quem gosta de dirigir. E sinceramente, num mar de carros iguais, esse tipo de rebeldia merece respeito. O Ford Fusion 2012 é aquele tipo de carro que, mesmo parado, já passa uma certa autoridade. Tem um porte imponente, com linhas largas, frente agressiva e aquele jeitão de sedã que cresceu nos Estados Unidos e veio pro Brasil achando que ia dominar o pedaço, e por um tempo, até dominou. Ele foi a porta de entrada para muito brasileiro que queria subir de patamar sem cair direto no mundo dos alemães. Na versão 2012, o Fusion já vinha com um pacote que, na época, era considerado de luxo. Ar digital dual zone, bancos elétricos com aquecimento, sistema de som decente, central multimídia simples, mas funcional. O acabamento interno era caprichado, com materiais melhores do que se esperava num carro médio-grande vendido por aqui. Era um carro que entregava status sem cobrar entrada no clube dos milionários. A mecânica era composta basicamente pelo motor 2.5 Duratec, que tinha lá seus 173 cavalos. Casava com um câmbio automático de 6 marchas, que funcionava direitinho, nada esportivo, mas suave e obediente, ideal para o que o Fusion se propunha: conforto. O isolamento acústico era outro ponto alto. Você podia estar a 120 na estrada, ouvindo o barulho da sua própria respiração. Era um carro que fazia você chegar mais descansado nos lugares, o que por si só já era luxo. Mas, com o tempo, ele começou a enfrentar a síndrome do carro grande que envelheceu no mercado que corre atrás de SUV. E também teve aquela fama de ser gastão, o que, convenhamos, era verdade, principalmente na cidade. O consumo nunca foi seu forte, mas, honestamente, quem comprava um Fusion novo na época não estava preocupado com isso. Só que agora, nos usados, todo mundo vira economista.
Outro fator que fez ele cair no esquecimento foi o custo de manutenção. Não que seja um carro problemático, mas peças de sedã grande importado não aparecem em qualquer esquina. E como a Ford saiu do Brasil, muita gente ficou com medo de não encontrar suporte. Mas a verdade é que ainda tem peça no mercado, ainda tem mecânico que entende dele, e ainda tem muito Fusion rodando forte por aí. Hoje ele virou um daqueles segredos bem guardados dos classificados. Um carro que entrega muito conforto, segurança e presença por um valor que, às vezes, é menor que o de um hatch 1.0 pelado. Ele não é para qualquer um. É para quem valoriza rodar bem, chegar bem, e não se importa com o que o vizinho vai dizer sobre PVA ou consumo. No fim das contas, o Fusion 2012 é como aquele terno bom que você esqueceu no armário. Elegante, alinhado, confortável. Só precisa de alguém que tire o pó, vista de novo e saia por aí com a cabeça erguida. Porque, sinceramente, carro assim envelhece como vinho. Só melhora com o tempo, e com um dono que saiba o que tem nas mãos. O Nissan Sentra 2017 é o tipo de carro que passou a vida toda sendo bom aluno da sala, mas ninguém nunca chamou para sentar na frente. Ele fazia tudo certinho. Era confortável, confiável, bem equipado, tinha manutenção tranquila e não dava dor de cabeça. Só que, por algum motivo, nunca foi a primeira escolha de ninguém. Sempre ficou naquela prateleira do "vou dar uma olhada depois". E assim ele foi sendo subestimado. Visualmente, ele já tinha adotado aquele design mais sério, com frente afilada, faróis esticados, grade cromada em V, que até dava um toque de elegância. Não chamava atenção no estacionamento, mas também não era o patinho feio. Era discreto, do tipo que você só nota quando vê de perto. Tipo aquele colega de trabalho que não fala muito, mas entrega tudo no prazo e ainda traz café. Por dentro, o Sentra 2017 surpreende. Espaço interno é bom, o banco traseiro é digno, dá para levar 3 adultos sem pedir desculpas. E o porta-malas cabe mais bagagem do que muita SUV por aí. A posição de dirigir é confortável, painel bem organizado, comandos fáceis, nada de invencionice. E dependendo da versão, já vinha com chave presencial, ar digital, piloto automático e bancos em couro. Era um sedã médio honesto, que entregava mais do que prometia. O motor 2.0 Flex de 140 cavalos não fazia milagre, mas dava conta do recado com tranquilidade. A proposta dele nunca foi correr, e sim rodar suave. Casado com o câmbio CVT, entregava um rodar macio, especialmente em estrada. O CVT, aliás, é o ponto que muita gente torce o nariz. Mas no Sentra ele é até competente, não empolga, mas também não atrapalha. É como sogra educada, você sabe que tá ali, mas se ela não se meter, tá tudo certo. O problema é que no Brasil o consumidor gosta de carro que ostenta. Quer painel com luzinha, roda grande, visual chamativo e nome na moda. E aí o Sentra acabou ficando para trás, mesmo entregando mais conforto e silêncio a bordo do que muito queridinho do mercado. Na hora da revenda, também sofre. Porque quem quer um sedã nessa faixa acaba indo de Corolla ou Civic, mesmo pagando mais caro e levando menos. Mas para quem sabe o que quer, o Sentra 2017 é achado. Confiável, silencioso, bom de estrada, barato de manter e ainda com uma fama invejável de não dar problema. É aquele carro que não te deixa na mão, nem no trânsito e nem na oficina. Ele só precisa ser enxergado com o respeito que merece. Porque se tem uma coisa que esse Sentra fez foi segurar a dignidade de muita garagem brasileira, mesmo sendo ignorado por quase todo mundo. E no fim das contas, talvez seja melhor assim. Porque quem conhece o Sentra, compra de novo. E quem nunca deu uma chance, segue pagando mais caro em menos carro. Se você tá gostando do vídeo, meu jovem, deixa o seu like, se você é novo aqui, se inscreva e compartilhe esse vídeo com um amigo. E agora, vamos para o próximo modelo. O Citroën C5 é aquele sedã que parecia ter vindo direto de um capítulo de ficção científica francesa. Ele chegou no Brasil com o ar de quem tinha estudado na Europa, falava 5 línguas, tomava vinho no almoço e achava que o mundo precisava de mais conforto e menos pressa. Era elegante, moderno e completamente fora do padrão do que o brasileiro comum estava acostumado a ver rodando por aí. Desde a primeira olhada, dava para perceber que o C5 não queria ser só mais um sedã médio-grande. Ele tinha linhas refinadas,
com aquele jeitão aerodinâmico e faróis que pareciam encostar no capô. E por dentro? Ah, por dentro era uma festa. Painel digital, bancos largos que mais pareciam poltronas de avião executivo, acabamento com requinte francês e, claro, aquela suspensão hidropneumática, a famosa bruxaria da Citroën, que fazia o carro flutuar sobre buracos como se estivesse passando por cima de nuvens de algodão. Até parecia que ele não tocava o chão. E é aí que começa a parte divertida. Enquanto o dono do C5 passava tranquilo por cima de valetas e lombadas como se estivesse sobre trilhos magnéticos, o brasileiro do lado ficava desconfiado. Esse negócio vai dar problema, isso aí ninguém conserta, manutenção de Citroën é um parto. E assim o C5 foi virando o gênio incompreendido da categoria. Mesmo com motor 2.0 competente, câmbio automático suave, e um pacote de equipamentos digno de carro de categoria superior, ele ficou relegado à lista de carros bonitos, mas não quero. Claro, ele não era perfeito. A suspensão exigia cuidados, e as peças, muitas vezes importadas, não estavam no balcão da loja da esquina. E isso, num país onde o mecânico ainda estranha quando vê um motor transversal, acabou assustando muita gente. Resultado: vendas modestas, imagem injustamente manchada, e um carro que hoje, no mercado de usados, é tratado como se fosse um diplomata aposentado tentando pegar ônibus. Mas para quem tem paciência, entende de carro ou pelo menos conhece o mecânico que não tem medo de engenharia francesa, o C5 é uma joia esquecida. Ele entrega conforto de carro premium, visual que envelheceu com dignidade e uma experiência de direção que simplesmente não se encontra em carros da mesma faixa. No fim, o Citroën C5 é para quem quer sair do óbvio. É aquele tipo de carro que você compra porque gosta de dirigir com elegância, sem pressa, e com aquele pequeno prazer de saber que, apesar dos pesares, você está num carro que foi feito para te mimar. E hoje, num mundo onde até os sedãs querem ser SUVs, ter um C5 na garagem é como manter uma velha biblioteca em casa. Poucos entendem, mas quem entende, valoriza. O Chevrolet Cruze de segunda geração, aquele lançado ali por volta de 2017, é o típico caso de carro que fez tudo certo, mas ainda assim foi tratado como figurante na própria festa. Ele chegou repaginado, mais leve, mais eficiente, com motor moderno e um visual bem acertado, principalmente quando a gente compara com a geração anterior, que tinha aquele ar meio genérico de sedã de locadora. Esse novo Cruze veio com cara de gringo educado, gravatinha apertada e currículo afiado. Por fora, ele tinha linhas bem desenhadas, com faróis afilados, grade dupla no estilo da Chevrolet da época e uma traseira limpa, sem exageros. Nada espalhafatoso, mas também nada sem graça. Era aquele equilíbrio raro entre o elegante e o moderno. E mais importante, não envelheceu mal. Você olha um Cruze 2017 hoje e ele ainda parece atual, discreto, mas sofisticado. Tipo aquele cara que não precisa gritar para ser ouvido. Agora, o grande charme da segunda geração tá debaixo do capô. Um motor 1.4 Turbo Flex que entrega bons 153 cavalos, com torque cheio logo nas baixas rotações. É um carro que responde bem, tem fôlego em subida, vai bem na estrada e não te deixa passando vergonha quando precisa de retomada. E ainda por cima, é econômico, dentro do que se espera de um sedã com essa proposta. O câmbio automático de 6 marchas também faz o trabalho direitinho, sem trancos, sem drama. Por dentro, o Cruze também evoluiu bastante. O painel ficou mais moderno, com uma central multimídia bem funcional, integração com Android Auto e Apple CarPlay desde as versões intermediárias, acabamento decente e uma ergonomia muito bem resolvida. O espaço interno não é dos maiores da categoria, mas acomoda bem 4 adultos e ainda sobra porta-malas para levar aquela mala da sogra e fingir que foi um prazer carregar. O isolamento acústico também surpreende. É um carro que passa uma sensação de solidez. Você fecha a porta e ouve aquele tchum de carro bem montado. Mesmo assim, o Cruze nunca teve a mesma aura de garantia de revenda que o Corolla ou o Civic. E isso é curioso, porque ele bate de frente em desempenho, em tecnologia e em conforto. Só que a imagem da Chevrolet no Brasil ainda carrega um pouco daquela herança de popular. E não importa o quanto o Cruze seja refinado, o pessoal sempre olha meio torto. Aí o tempo foi passando, os SUVs dominaram as vitrines, e o pobre do Cruze ficou ali, quietinho, perdendo valor enquanto entregava muito mais do que muita gente sabe. Hoje, o Cruze da segunda geração é um baita negócio no mercado de usados.
Tem motor moderno, boa construção, estilo discreto, manutenção sem surpresas e um conjunto muito bem resolvido. É um carro que merecia mais amor, mais manchete, mais espaço nas garagens brasileiras. Mas ficou ali, na sombra dos queridinhos do mercado, esperando ser redescoberto por quem ainda valoriza um bom sedã com espírito de hatch esperto. No fim das contas, o Cruze é aquele aluno brilhante que não ganhou o prêmio de melhor da turma porque não puxava saco. Mas quem escolhe ele leva para casa um carro honesto, tecnológico e com um quê de sofisticação que pouca gente se deu ao trabalho de notar. O Kia Optima é aquele sedã que chegou no Brasil como quem entra numa festa já sabendo que vai ser subestimado. Bonito, bem vestido, cheio de conteúdo. Mas que, no meio do barulho dos SUVs e do reinado japonês entre os sedãs, acabou sendo ignorado como primo elegante que ninguém conhece direito. E olha que, no papel, ele tinha tudo para ser protagonista. Lançado aqui com aquele visual afiado, cheio de linhas vincadas, grade nariz de tigre e faróis esticados que davam um ar de sedã premium, o Optima chamava atenção na rua. A traseira era imponente, com lanternas largas e um porte de carro de categoria superior. Ele passava longe do visual conservador dos sedãs tradicionais. Era mais ousado, mais esportivo, quase um executivo de gravata afrouxada, pronto para fugir da rotina. Por dentro, a coisa só melhorava. Painel bem desenhado, acabamento de primeira, bancos confortáveis, materiais agradáveis ao toque e uma lista de equipamentos que deixava muito carro mais caro no chinelo. Ar-condicionado digital Dual Zone, teto solar panorâmico, sistema de som premium, banco com refrigeração. Era uma daquelas cabines onde você senta e pensa, isso aqui não é só transporte, é lazer. Debaixo do capô, o Optima trazia um motor 2.4 de 4 cilindros, com desempenho digno, mesmo sem ser um foguete. Ele entregava torque com suavidade, fazia ultrapassagens com competência e se comportava como um sedã de família que também gosta de pegar uma estrada com classe. O câmbio automático de 6 marchas fazia o serviço de maneira tranquila, sem trancos, sem pressa. Um carro mais voltado para o conforto do que para a esportividade, mas que entregava prazer na condução, do tipo que faz a sogra dormir no banco de trás sem reclamar. E olha que isso não é pouca coisa. Mas o Brasil, como sempre, teve aquele olhar desconfiado. Marca sul-coreana. Peças vão ser caras. Revenda. Vai perder valor. Rede de concessionárias. Pouca. E o medo venceu a razão. Mesmo com toda a qualidade embarcada, o Optima não emplacou. Passou a vida no mercado brasileiro como um carro cult, desses que poucos compram, mas quem compra não quer largar. Hoje, o Optima é um desses segredos do mercado de usados. Um sedã grande, confortável, cheio de recursos, que envelheceu com dignidade e que, justamente por ter sido ignorado, caiu bastante na tabela FIPE. Para quem quer fugir do básico, sair do Corolla Civic padrão e andar com um nível a mais de conforto e estilo sem vender o rim, ele é uma opção valente, desde que o dono não tenha medo de peças importadas e saiba que vai ouvir a pergunta clássica de todo curioso. Mas esse Kia é bom mesmo? No final das contas, o Kia Optima é tipo aquele restaurante escondido na rua lateral que serve melhor comida do que o badalado do centro. Não faz propaganda, não vive cheio, mas quem conhece, volta sempre. O Volkswagen Golf, a partir de 2016 com câmbio automático de 6 marchas, é o típico caso de carro bom demais para o mercado que não entendeu o que estava comprando. Sabe aquele aluno aplicado, inteligente, com bons modos, que acaba ficando de lado porque não faz graça na sala? É isso. O Golf era tudo que um hatch médio deveria ser, e foi tratado como se fosse só mais um carro da Volkswagen. Ele vinha importado do México com a plataforma MQB, a mesma de Audi A3, e isso já dizia muito. Construção sólida, acabamento refinado, posição de dirigir perfeita e aquela sensação alemã de que tudo está no lugar certo. O isolamento acústico é ótimo, a direção é precisa e o comportamento dinâmico é de dar inveja em muito carro maior. Era um hatch médio com alma de sedã premium e comportamento de esportivo domesticado. Debaixo do capô, o motor 1.4 TSI mandava ver com seus 150 cavalos. Mas o que realmente fazia diferença era o torque. Com o turbo entrando cedo, ele puxava forte desde baixas rotações, fazendo com que o carro se sentisse sempre leve, disposto. Aquele motorzinho dava gosto de acelerar, e não precisava gritar para isso.
O câmbio automático de 6 marchas, do tipo conversor de torque, veio depois de muita gente reclamar do DSG com embreagem seca nas versões anteriores. Era mais confiável, mais suave, menos temperamental, perfeito para quem queria dirigir sem drama. O pacote de equipamentos também era completo. Tinha controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, freio a disco nas 4 rodas, ar-condicionado digital, central multimídia com espelhamento, e um interior que, mesmo anos depois, ainda bate muito carro novo no quesito ergonomia e bom gosto. Os bancos eram bons, a posição de dirigir era baixa, no bom sentido, e tudo passava uma impressão de solidez. Era o tipo de carro que você sentava e pensava, ok, aqui eu tô bem servido. Mas o Golf tinha um problema. O Brasil não sabe lidar com hatch médio. O mercado aqui ama SUV e perua só se for do tempo do VHS. O Golf era refinado demais para quem só queria um carro para levar as crianças na escola e era comportado demais para quem queria chamar atenção na balada. Resultado: ficou preso num limbo. As vendas foram caindo, o modelo foi sendo deixado de lado, e quando se viu, já era um carro de nicho. E, claro, com o preço de manutenção de um Volkswagen europeu, o medo da turma aumentou. Mesmo sem motivo real, porque o motor 1.4 TSI e o câmbio automático se mostraram bem confiáveis no uso diário. Hoje, o Golf automático com esse conjunto mais conservador virou uma das oportunidades mais injustiçadas do mercado de usados. É um carro que oferece conforto, desempenho, segurança e prazer ao dirigir como poucos. Só que, como não é SUV, e como o brasileiro médio olha mais pro tamanho da roda do que pro acerto de suspensão, ele ficou esquecido, e, com isso, mais barato do que deveria. No fim das contas, ter um Golf desses é como ter um terno sob medida num país onde todo mundo usa a camiseta do time. Você sabe que está bem vestido, mesmo que ninguém mais repare. E quando alguém percebe, a reação é sempre a mesma. Mas esse Golf anda tudo isso, e ainda faz média boa. Pois é, anda. E faz. O problema é que ninguém quer descobrir. Até que descobre. Aí não volta atrás. E aí, meu jovem, qual desses carrões que eu mencionei aqui no vídeo você gostaria de ter na sua garagem ou você escolheria? É até difícil escolher, né? Porque são carros aí, são modelos incríveis. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou gostar bastante de ler. Se você é novo aqui, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo. E ative o sino de notificação para o YouTube te recomendar o próximo vídeo, que o próximo vídeo tá incrível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. A sua visualização é muito importante aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e falou!